O primeiro relato que eu vou contar é meu. Em 2013, eu estava no hospital com minha filha, que ela estava internada. E, assim, é um hospital daqui da minha cidade que é muito lotado. Então, a gente estava no corredor e tinha um monte de macas nos corredores do hospital. Essas macas ficavam uma de frente para a outra e as enfermeiras naquela correria atendiam ali mesmo, sabe? Aqui era a maca que estava minha filha, eu estava sentada numa cadeira aqui, de frente era uma moça que estava com o pai dela, e ela sentada na cadeira do lado da maca do pai dela. A moça falando no celular em 2013, isso. Aí ela virou o celular assim para tirar uma foto do pai, para mandar para as irmãs dela, né, para mostrar que ele estava bem e tal. Ele estava com um machucado no dedo, que ele tinha arrancado um cantinho de unha, e aí tinha ficado muito inflamado, ele tinha ficado lá para internar, que o médico disse que ia ter que fazer uma cirurgia. E a minha filha estava lá porque começou a sentir. A história da minha filha é bem longa, ainda vou contar no canal para vocês. Ela sentiu uma fraqueza e aí ficou internada. E aí, só para contextualizar, foi descoberto que ela estava com tumor cerebral. E aí eu vou contar toda a história dela, que é muito longa, muito longa. Não estou preparada ainda para falar, porque me dói muito. Aí, lá no corredor, a moça tirou uma foto, né? Ela tirou uma foto, botou o celular assim, tirou uma foto. Na foto, você via... Não, ela tirou a foto, né? Aí ela ficou calada olhando pra foto, ela fez: moça, vem cá. Aí eu disse: pô, peraí. Aí eu falei pra minha filha, né? Ficar quietinha, porque era uma marca que eu tinha medo dela cair. Ela tinha 15 anos, minha filha, nessa época. Aí eu disse: tá bom, filha, fica aí, cuidado. Não vire pra cá não, porque eu tinha medo dela cair, porque tava sem aqueles ferrinhos, né, que segura da maca. Aí eu fui lá. Aí ela fez: tu tá vendo isso aqui? Aí eu: o quê? Quando eu olhei pra foto, eu olhei no fundo da foto, como se fosse no cantinho da parede superior do fundo do corredor, lá no finalzinho, em cima no cantinho da parede. Uma espécie, como se fosse uma espécie de um lençol preto, grudado no teto, com uma foice na mão. Nitidamente uma foice, assim, ó, na mão. E a gente via aquele, tipo um lençol preto, voando, grudado na parede. No cantinho da parede, no final do corredor. Eu olhei pro final do corredor, não vi nada. Não tinha isso. Eu olhava pra foto, eu via o ser, né? Eu olhava pro final do corredor, não via nada. Eu olhava pra foto, tava lá, você. Ela olhou assim pra mim: mulher, tu viu isso? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí eu disse: meu Deus do céu, apague isso, pelo amor de Deus, apague. Ela fez: não, mulher, vou deixar que eu vou mostrar pra minhas irmãs. Que coisa horrível e tal. Aí a gente voltou, né? Cada uma pra maca dos seus parentes, né? Minha filha, ela com o pai dela. Mas a gente dava aquela olhadinha, né? E olhava pra lá e não via nada, né? Tudo bem, aí passou-se 1, 2 horas. A minha filha de mãe, eu quero ir no banheiro. Aí eu fui com ela, né? No final do corredor. Muito medo, não falei pra minha filha, né? Nem ela falou pro pai dela, nem eu falei pra minha filha, porque eles já estavam passando por situações difíceis e a gente vai colocar mais medo nele. Mas era muito horrível, era tipo um lençol preto com uma foice na mão. Uma foice prata na mão, assim. Se eu soubesse desenhar, eu desenharia pra vocês. Mas qualquer dia eu desenho pra mostrar, tentar ilustrar a imagem. Mas dá pra entender. Tipo aqueles dementador de Harry Potter, igualzinho. Só com a foice na mão, grudada na parede. Aí a minha filha falou: mãe, vamos no banheiro? Aí eu disse: bora. Levei, né? Fui com ela. Aí chegou lá no banheiro, ela era no final do corredor. Fui receosa, porque minha filha não sabia, que eu não tinha falado a ela, não era louca de falar isso. Nem a moça tinha falado ao pai dela. Ficou só entre nós duas, a gente volta e meia dava aquela olhada, né? Uma pra outra, assim, meio cismada. Aí a gente foi no final do corredor. E minha filha, quando chegou lá, era perto de onde estava esse negócio. O banheiro era aqui e mais pro finalzinho assim era onde ficava esse negócio que a gente viu na foto. Então era tipo, sei lá, 2 metros da porta do banheiro onde esse ser estava. Mas eu não via ele fisicamente, só na foto, né? Que ela não mostrou. Mas eu já tava com medo. Aí a gente foi andando, entramos no banheiro, olhei pra lá, né, pro teto, não via nada. Entramos no banheiro, a gente entrou no banheiro.
A gente entrou no banheiro. E aí, depois quando a gente saiu, aí eu fiquei de frente, assim, saindo do banheiro, de frente do banheiro tinha um corredor. Tinha um corredor assim, que a gente vinha, e tem esse corredor assim. De frente do banheiro tinha um corredor. Eu olhei pro corredor, tinha uma moça chorando muito, muito, muito. Chorando muito mesmo. E tinha uma maca com uma pessoa com lençol cobrindo a cabeça. A pessoa estava morta. E a moça chorava muito, abraçado com o corpo daquela pessoa. Lençol branco, o corpo, e a moça chorando muito, chamando, falando: mãe, eu amo você, mãe. Mãe, eu amo você, não me deixe. Falava coisas nesse sentido, eu não me recordo muito o que ela falava, porque eu fiquei muito chocada. E eu, na mesma hora, olhei pra cima, né, para o lugar que tava aquele ser. Ou seja, o ser estava de frente para onde estava essa moça, com a mãe na maca, morta, e o ser estava ali, fazendo o quê? Viemos, a gente voltou, eu já fiquei nervosa, né? A gente voltou, não falei nada pra minha filha não chegou a ver, porque eu já virei ela assim de lado, ela não viu isso, essa moça chorando com o corpo lá, quando eu vi, eu já virei ela assim, a gente voltou pra maca, aí a minha filha deitou, e aí eu ajeitei ela direitinho, né? Eu fui e chamei a moça. Aí eu disse: vem cá. Aí ela fez: oi. Aí a gente foi, afastou lá pro cantinho do corredor, sem ser nesse canto de cá. Aí eu fui e falei a ela: tu sabe onde tá aquele ser da foto? Aí ela disse: sim, o que é que tem? De frente para onde ele tá, tem uma mulher que acabou de falecer. Tá lá, coberta na maca com lençol, cobrindo o rosto, e a filha dela chorando. Mesmo de frente para onde aquele ser tá. Aí ela ficou nervosa, ela fez: a mulher, vou apagar essa foto. Eu vou apagar. Começou a ficar nervosa, tremendo. E eu já tava me tremendo, né, que eu tinha visto isso. E ela tremendo: eu vou apagar essa foto, pelo amor de Deus. Eu disse: é o conselho que eu lhe dou, apague mesmo. Apague, porque é real. O que a gente tá vendo aqui na foto é real. E o que tá se passando lá também. Então, vamos fazer de conta que a gente não viu nada e deixar quieto. E vamos orar e ponto final. Porque nossos parentes já estão aqui passando por problemas difíceis. E a gente mais tira foto de um negócio desse. Não, tira do seu celular, tá? Orar, vamos orar pelos nossos parentes e ponto final. Aí ela apagou do celular. Eu conto essa história até hoje pra minha família. Quando eu chego em casa eu conto. E aconteceu outras coisas, porque minha filha ficou internada nesse hospital. E depois aconteceram outras coisas que eu vou contar a vocês no decorrer, né, do canal. Eu vou contando aos poucos, porque aconteceu muita coisa e eu tenho muita vivência com a espiritualidade. Mas essa da foto foi com outra pessoa, ela tirou a foto e me mostrou. Só que eu vi, né, o que estava acontecendo lá. E depois ela foi lá também, que ela ficou meio incrédula. Ela foi lá no banheiro e viu o que eu falei. Entendeu? Então é isso. Então o mundo espiritual é real, é mais real que o nosso. E o conselho que eu dou a vocês é que orem, sempre orem. E essas coisas aparecem, a gente não entende por que acontece. Mas se acontece com a gente, porque algum motivo tem, né? Então eu creio que é para mostrar que o mundo espiritual existe, que a gente tem que cuidar não só da vida da gente aqui, mas também lá, né? Fazer o bem, ajudar o próximo. Tentar não guardar rancor, que é muito difícil em algumas situações. Não guardar rancor. Eu, por exemplo, estou passando pela situação agora que é muito difícil você não guardar rancor, não guardar mágoa. Mas eu oro todo dia pedindo a Deus para tirar essa mágoa do meu coração. Mas é muito difícil, muito difícil. Porque foi algo relacionado à pessoa que eu mais amo na vida, que é os meus filhos. Então, muito difícil você perdoar uma pessoa que fez mal para o seu filho. Né? No caso, foi com a minha filha, né? Foi um erro médico que aconteceu, que eu não acho que foi erro, para mim foi de propósito e custou a vida da minha filha. Isso tem 3 anos, mas eu não me recuperei. De lá até agora eu não me recuperei, eu não consegui voltar à minha vida normal. A minha vida é muito voltada para a dor nesse sentido, e o que me ajuda muito é a espiritualidade. Eu tenho certeza que ela está em algum lugar
esperando, porque eu já tive muitas experiências com ela e ela já pediu para mim: mãe, eu preciso que você fique bem, eu preciso que você tenha paz, eu preciso que você tenha paz. Eu tô bem, mamãe, eu tô feliz, mas eu preciso que você tenha paz. E é toda a vida que eu tô querendo bater aquele desespero, porque eles me dão um desespero, dá vontade de sair correndo atrás dela. Não sei onde ela tá, mas eu vim atrás dela. Aí eu lembro do que ela falou: mamãe, eu preciso que você tenha paz. Eu tô bem, eu tô feliz, mas eu preciso que você tenha paz. E aí eu lembro disso, e aí vou me acalmando, sabe? Vou tentando voltar ao normal e aos poucos eu consigo. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô um lixo, tem dia que eu não consigo nem levantar da cama, já tem dia que eu tô feliz, pensando que ela tá em paz com Deus, tá tudo bem, que um dia a gente vai se encontrar. Já tem dia que eu começo a ficar com ódio, sabe, da pessoa que fez isso com ela, que eu tenho ódio todas as horas dessa pessoa. Então eu tento muito ressignificar isso dentro de mim para poder estar aqui. Mas o conselho que eu dou é esse, que mesmo que a gente tenha as nossas revoltas, os nossos problemas, a gente tem que sempre orar, pedir para Deus limpar o nosso coração, porque o mundo espiritual é mais real do que esse. E aqui é só um espacinho. Lá a gente vai ver a eternidade. E aí a gente vai poder encontrar as pessoas que a gente ama. E é essa esperança que eu tenho, que um dia a gente vai ficar junta novamente. Ela já me falou isso, que a gente vai ficar junta novamente e a gente vai ter o nosso felizes para sempre, né? E eu tento basear a minha vida sempre pensando nisso, porque eu tenho um filho também e ele me dá muita força, muito apoio, sabe? E ele é minha âncora, eu falo sempre pra ele: você é minha âncora que me segura aqui, porque se não fosse você, eu não sei o que eu faria, entendeu? Ela tá com Deus, tá com Jesus, tá me esperando lá. Um dia que Deus quiser me levar, eu vou. E meu filho tá aqui, precisa de mim também, sabe? Então eu tenho que lembrar que a gente não é eterno, um dia a gente vai chegar na hora de ir também, a gente vai se reencontrar e nós três estaremos juntos novamente, né? Para sempre, em nome de Jesus. Mas tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Temos que ser resilientes. Minha filha era muito resiliente, muito tranquila, muito bondosa, nunca guardou mágoa de ninguém, nunca teve raiva de ninguém, nunca fez mal a uma mosca. E eu tento me inspirar nela e em Jesus, né? Que é o nosso maior exemplo de resiliência. O que Jesus passou aqui, muitos de nós não aguentavam nem a primeira parte do que ele passou, né? E ele aguentou. E mostrou que no final ele venceu a morte, né? Ele está lá no céu, esperando a gente. E é isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do relato. Não é eu acho que gostar é uma palavra meio, né? Mas assim, que tenham feito vocês entenderem alguma coisa, ou não, não sei. Mas isso foi um fato real que aconteceu comigo, enquanto a minha filha estava internada no hospital. Um dos, né? Que aconteceu várias coisas. Então, deixa o seu like, compartilhe, se inscreve no canal e me ajuda espero que vocês me ajudem a me incentivar cada vez mais a produzir conteúdo, porque isso vai me ajudar a sair desse lugar que eu tô, que é um lugar muito escuro, triste ainda, que eu tô lutando todo dia. E a espiritualidade me ajuda muito. E gerar conteúdo é algo que vai me fazer bem, porque eu vou ter um estímulo, entende? E é isso. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.